Olá, aqui estamos para falar da quarta regra deste livro aqui, olha, 12 regras para a vida, Jordan Peterson. A quarta regra que é compare você mesmo com quem você era ontem, não com alguém de hoje, outra pessoa hoje, certo? Estou aqui com minha versão em inglês, como sempre, você pode adquirir essa versão em português, vai ter o link aí em algum lugar na descrição desse vídeo, certo? Vamos falar dessa quarta regra aqui, muito interessante, assim como todas as três anteriores que a gente já conversou. Anotei algumas coisas e acredito que a gente pode começar esse capítulo com algo que ele diz aqui na. Deixa eu ver certinho. Não na primeira, não na segunda. Eu acho que na terceira folha aqui, né? Na página 89 do meu livro. Então, na terceira folha dessa regra, ele coloca uma coisa que é a seguinte. Ele diz: Standards are necessary. Então, ele está dizendo: ó, padrões são necessários. E acredito que a gente pode começar com isso, né? Porque o que ele está dizendo no título do capítulo? A regra é: não se compare com outra pessoa. Compare você mesmo a quem você era ontem. Uma regra muito inteligente, claro, muito interessante. Talvez você já tenha ouvido falar disso várias vezes aí ao longo do tempo, ou nos últimos anos, aí, em algum momento da sua vida. E ela faz total sentido. Mas para ela fazer sentido, primeiro a gente precisa entender essa ideia de comparação, né? Então ele diz assim, olha, padrões são necessários. Por quê? Porque eu preciso de algum padrão para eu entender se eu estou bem ou estou mal. Eu não consigo definir se o que eu estou fazendo tá bom ou tá ruim se eu não tiver com o que comparar ele. Então, naturalmente, eu vou comparar com algo. Quando a gente é criança, vai dizendo aqui no capítulo, a gente nasce todo mundo muito parecido, então muito igual, né? Uma criança ali é mais tímida, outra é mais extrovertida, uma fala um pouco mais, a outra corre um pouco mais. Uma criança tem mais habilidades motoras, a outra tem habilidades melhores de, né, teatrais. Mas quando você é criança, a gente é todo mundo meio parecido, tem meio que um mesmo jeito, a mesma vontade. Se a criança ela não tem muita diferença uma da outra. O que acontece, né? O que ele está nos dizendo aqui? Ele diz o seguinte: conforme você vai envelhecendo, você vai se tornando cada vez mais diferente das outras pessoas. Então, quando você é criança, vale a pena você ter modelos, se comparar com outras pessoas, porque você precisa de algum padrão para seguir. Como você é muito parecido com todo mundo, não dá muito para se comparar com as crianças ao teu redor, né? Digamos assim. Vocês começam a se comparar com outras pessoas para criar algum tipo de parâmetro para você. Por isso que para uma criança, por exemplo, é muito importante você fomentar o imaginário com as imagens corretas, né? Eu ensino o que é um herói, o que é um santo, né? Pessoas boas, a diferença entre o bom e o mal. A criança ela precisa de um ambiente estável porque justamente ela não tem nenhum padrão, ela não entende nada do que está acontecendo direito e ela vai começar a entender a partir daquilo que ela recebe. Quando eu começo a criar muita confusão na cabeça da criança, ela fica sem nenhum padrão, ela fica uma criança perdida, ela vai crescer perdida e vai ter algum desafeto ali, alguma coisa que vai ficar faltando ao longo da vida dela, que ela vai ter que corrigir mais tarde, porque eu não forneci quando ela era pequena. Então ele diz aqui, né, nessa parte, quando ele fala que padrões são necessários, que a criança ela precisa desse padrão, então ela vai se comparar com outros. Mas quando você cresce, você já é capaz de olhar para você mesmo ontem, no ano passado, na semana passada, há 5 anos atrás. E o teu padrão não precisa mais ser outras pessoas, porque quanto mais velho você fica, mais específica é a tua realidade, né? Então vamos lá, nascem duas crianças numa mesma realidade social, vamos dizer, né? Ou as duas são muito ricas, ou as duas são muito pobres, ou as duas são classe média, não importa. Nascem as duas numa mesma realidade social. Então elas têm algo muito parecido ali, né? Não tem muita diferença de vida. Conforme elas vão envelhecendo, elas vão tendo experiências diferentes. Então imagine que uma criança os pais separam, a outra não. Imagine que uma criança vai para um colégio onde tem muito bullying, a outra não tem nenhum. Imagine que uma criança começa a ter contato com pessoas de diferentes classes sociais, a outra não. Então conforme você envelhece, você vai se diferenciando cada vez mais das outras pessoas, porque as suas experiências vão sendo cada vez mais específicas também. Então, fica mais difícil você se comparar corretamente com outras pessoas. Caramba, aquele cara lá consegue esse negócio que eu não consigo. Tá, mas aqui a realidade que ele vive, a experiência de vida dele, o contexto da vida dele é cada vez mais diferente do teu conforme você vai ficando velho. Então, um sujeito de 80 anos comparado com outro sujeito de 80 anos é uma história muito diferente. Então, a comparação entre os dois, ela começa a não fazer muito mais sentido. E é um pouco sobre isso que a gente vai ver nesse capítulo, né? Então, dada essa introdução, vamos ver o que ele diz aqui, né? Ele começa justamente mostrando que antigamente as sociedades eram menores.
Então, em uma sociedade menor, é muito mais fácil você se destacar, né? Você não tem muito com quem se comparar, por exemplo, se você é um bom agricultor. Não tem muitos outros agricultores para você imaginar que tem, pra você ter bases de comparação muito grandes. Então, é mais fácil você ser o melhor agricultor, por exemplo. Só que numa grande cidade, lá, Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, você começa num grande aglomerado de pessoas, umas pessoas muito boas já tem um grande número. Então você começa a ser mais um dentre a multidão. Fica mais complexa a coisa, porque agora você perde um pouco de status social, digamos assim, você perde um pouco de relevância e você começa a querer disputar um pouco mais e olhar para as outras pessoas e pensar, caramba, eu sou só mais um aqui dentre eles. Quando numa sociedade pequena, você rapidamente poderia se tornar uma pessoa destacada, porque vai lá, tem um ferreiro, tem um agricultor, né? tem um grupo de guardas, não tem muitas pessoas com quem você concorrer, digamos assim. E aí ele diz o seguinte, olha, nós não somos iguais, né, em habilidade e nunca seremos. Um pequeno número de pessoas produz muito de tudo. Então, os vencedores pegam a maior parte, ele está dizendo. Então ele diz, olha, tá, estamos num grande aglomerado de gente, aí o mundo cresce, tem 8 bilhões de pessoas. Acontece que ainda hoje, por mais que uma pessoa não seja única, ainda é sempre um pequeno grupo que ele tem a maioria. E um grande grupo que tem muito pouco. E fazer parte desse grande grupo com muito pouco é perigoso, né? Sempre que ele fala no primeiro capítulo disso, né? Quando ele está fazendo as comparações com as lagostas. Cara, você tá no grupo de baixo é muito ruim, né? Porque o grupo de baixo representa risco de vida. A mesma coisa ele está dizendo aqui, fica mais fácil de você ficar doente, você vai ter menos dinheiro, então tem vários outros problemas. Por isso, naturalmente, parece que a gente tem esse desejo de estar sempre nos grupos mais elevados. Mas ele diz o seguinte, cara, você precisa, né, para conseguir julgar corretamente, você precisa entender que não existe um só tipo de jogo a ser jogado na sociedade, né? Então vamos lá, eu quero ser o melhor padeiro, mas não necessariamente eu preciso ser o melhor padeiro, eu posso ser um ferreiro, eu posso ser um professor, eu posso ser um engenheiro, eu posso ser um advogado, eu posso ser muitas outras coisas. Então ele começa a mostrar que, na verdade, você pode olhar para a vida como não só como um único jeito de crescer, né? Um único jogo para ter sucesso, né? Uma única forma de ser bem sucedido. Ah, só é bem sucedido quem ganha mais de, sei lá, 20 mil reais por mês. Vamos dizer que você comece a criar essa ideia de sucesso. Mas, cara, não é o único jeito de sucesso que existe. Existe um número indefinido, para não dizer infinitos de maneiras, de caminhos possíveis para você ser alguém, para você ter sucesso, para você alcançar alguma coisa. E não existe também só esse binário entre ou eu sou um sucesso ou eu sou uma falha. Existe algo no meio da coisa, né? Então existe uma linha de diversas etapas da coisa, né? Você não é uma falha completa nem um sucesso completo. Você vai estar em algum lugar ali no meio disso tudo. E isso depende muito da comparação que você está fazendo. Então, ele diz assim, cara, você não tem que tentar ganhar em tudo. Você precisa escolher um jogo e ganhar naquele jogo. E às vezes você escolhe o jogo que não está dando certo, você pode trocar de jogo também, né? Ah, eu quero ser um bom advogado. Aí você fala, faz direito, tal, estuda. E vê que aquela coisa você nem gosta tanto assim, você não é tão bom. Não gostei, eu quero estudar na verdade filosofia. Você pode mudar para filosofia e tentar ser um filósofo. Ah, eu quero ser um engenheiro. Então, é possível ao longo da vida, por mais que pareça para muita gente hoje, e como eu vejo no Instagram, né, pessoas de 17 anos, desesperadas porque não encontraram o sentido da vida, né? Desesperado porque viu que até agora não fez nada do que faz sentido. Cara, na boa, se você tivesse 60 anos e mudar, quantas pessoas eu já vi mudarem aos 70 anos de idade, aos 75 anos de idade? A gente tem incontáveis histórias dessas para trazer a gente de volta para a realidade e entender assim, olha, ao longo da vida dá para mudar bastantes vezes ainda. Você consegue fazer isso, né? Procurar novas formas de ter sucesso. E aí ele diz assim, uma das coisas que nos atrapalha, né? Ele diz aqui no livro, é essa crítica interna que fica o tempo todo, né? Que é a crítica interna que nos faz nos compararmos com outras pessoas e querer ser bons igual aos outros, né? Então, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Sempre parece que o outro é muito melhor do que eu. E a gente tende, de fato, a só trazer em conta aqueles que são melhores que a gente, né? Então,
eu vou me comparar a alguém, eu não vou me comparar a alguém pior. O pior meio que eu deixo quieto, ou me comparo só para tentar me elevar um pouco. Mas quando eu vou me comparar a alguém em alguma coisa, eu vou sempre me comparar a alguém que é muito melhor que eu em alguma coisa. Então, sei lá, eu vou olhar para um cara muito mais rico, um cara muito mais legal, um cara muito mais bonito, um cara muito mais bem arrumado. E aí eu fico nessa comparação que vai fomentando essa crítica interna. E ele diz, olha, veja como é que a crítica interna funciona. Primeiro, essa crítica interna seleciona um único arbitrário domínio de comparação. Fama, poder, dinheiro, alguma coisa do tipo. Aí ele vai agir como se esse domínio fosse a única coisa relevante da vida. Então, só fama é relevante na vida. Eu começo a me comparar, sou menos famoso que os outros. Isso vai me causando um negócio, uma ansiedade absurda. Ele fala assim, ó, aí ele pega e contrasta isso com desfavoravelmente com como é que ele fala assim, ó, ele vai contrastar você desfavoravelmente com alguém que é realmente muito bom nesse domínio, que é o que eu estava dizendo, você se compara com alguém muito melhor que você. Ele fala assim, e aí ele dá o último passo, né? Essa tua crítica interna dá esse último passo, ainda mais longe, que é usar esse gigantesco gap, né? Essa grande diferença entre você e esse alvo de comparação, que é essa pessoa muito melhor, como evidência da injustiça da vida. E aí você fica desmotivado, se sentindo uma vítima e começa a criar uma série de neuroses que vão te atrapalhar. Então, o que ele vai sugerir aqui ao longo do capítulo, para a gente não se delongar tanto aqui no vídeo, é o seguinte, olha. Cara, você precisa, dentro de uma série, vamos tentar enumerar alguns passos que não vão andar necessariamente em uma ordem de passos, mas alguns pontos que ele nos traz aqui para você articular aí no teu pensamento ao longo da reflexão, que é o seguinte, primeiro, você precisa primeiro tentar se conhecer, né? Ele fala assim, olha, se conhecer não é algo tão simples assim, sabe? É um negócio bem complexo, você é um sujeito bastante complexo, então se conhecer vai ser, de certa forma, difícil, não vai ser tão fácil assim. E para você se conhecer, você pode se olhar como um estranho, então tentar se olhar de fora. Isso que ele fala aqui na página que eu estou, na página 90, ele fala, olha, antes de você articular os seus próprios padrões de valor, você precisa se enxergar como estranho. E aí você começa a se conhecer. Então ele fala, cara, vamos lá, para tudo. Não fica se comparando às outras pessoas, assim, muito melhores que você, num ponto, como se aquele fosse o único ponto de sucesso da vida, e com essa crítica interna que vai criando esse senso de injustiça do mundo. Você vai fazer o seguinte. Ó, você vai pegar e você vai se olhar como alguém de fora e tentar primeiro se entender um pouco melhor, se conhecer, para a partir disso estabelecer seus próprios padrões de valor. O que são aquelas coisas que de fato importam para você, né? Às vezes você está se comparando com alguém e sofrendo internamente por uma coisa que sequer é um valor razoável para você. Eu sou muito menos famoso que tal cara. Você começa a se corroer porque você queria ser famoso igual a tal pessoa. E aí, se conhecendo, você percebe, mas fama nem é um negócio que é um valor tão grande assim pra mim, né? Então, e daí que eu sou menos famoso que essa pessoa? Então, fala assim, ó, você vai tentando se entender também, e não só por isso, mas também, e talvez principalmente, para você vencer algo que ele chama de uma tríade do mal, né? Tríade do mal, maligna, que é a tríade da arrogância, do engano e do ressentimento. Então, assim, nada causa mais mal do que essa tríade ou essa trindade do submundo que é a arrogância, o engano e o ressentimento. Então você vai se entendendo para vencer esse negócio. Para você não ser um cara arrogante, para você não ser uma pessoa ressentida, para você não ser uma pessoa que fica se enganando ou enganando os outros. Bom, voltando aqui, eu tive que pegar um copo d'água. Ele continua aqui nesse capítulo, para fechar esse trecho aqui desse subtópico que a gente estava falando, que é esse subtópico onde ele apresenta essa tríade que a gente tem que vencer. Ele diz assim, olha, tenha cautela, tenha cuidado quando você se compara com outras pessoas. Você é um sujeito, um ser particular, singular, quando você é adulto. Sem seus próprios específicos e particulares problemas financeiros, íntimos, psicológicos e outros tipos. E esses problemas, eles estão encaixados na sua vida em um contexto único, né, da tua existência.
A sua carreira ou o seu trabalho funciona para você de uma maneira pessoal, ou não funciona. E isso acontece dentro das especificidades da tua vida. Então você tem que decidir quanto do seu tempo gastar nisso ou naquilo. Então você vai decidir isso. E você tem que decidir o que deixar e o que perseguir. Então isso tem que tomar muito cuidado em comparação com os outros justamente por isso. Porque tudo está dentro desse contexto da tua vida, conforme a gente já falou aqui no começo. E ele fala assim, cara, a partir disso, né? Então eu tenho que decidir o que perseguir e o que deixar passar. Ele entra no ponto, talvez o centro aqui, mais importante do que a gente vai falar, que é o seguinte. Você precisa mirar em alguma coisa. Porque o teu olho só enxerga aquilo em que você está mirando. Se você mira em alguma coisa, você tem foco. E se você vê na prática mesmo, né, na coisa física do sensível do olhar, né, quando eu olho alguma coisa, o meu olho ele só consegue discernir aquele único objeto que ele está focando. O nosso olho humano, ele só consegue focar em um único ponto e discernir aquele ponto, tudo o resto parece que fica meio embaçado em volta. Isso acontece de forma simbólica, né, metafórica, né, e também na vida. Então, eu preciso focar em um ponto, porque a partir desse foco que eu dou, eu consigo de fato perseguir este ponto. E quando eu foco em algo, né, focar em algo significa escolher aquilo e abrir mão do resto. Então, quando eu foco, eu miro, quando eu miro, né, eu estou mirando alguma coisa, eu foco, e aí eu consigo de fato enxergar aquela coisa e finalmente persegui-la. É sobre isso que ele vai falar a partir de agora, né, a partir desse novo subtópico que começa na página 92 dessa minha versão aqui. Ele diz assim, olha, nós estamos sempre, o tempo todo, em um ponto A, mirando num ponto B. Então eu estou aqui no ponto A hoje, mirando num ponto B, que eu estou perseguindo, e conforme o tempo passa, talvez eu melhore, talvez eu avance e chegue mais perto desse ponto B. Mas todo dia é como se eu criasse um novo ponto A. Eu estou num ponto A hoje, que ele é diferente do ponto A de ontem, mas ele ainda estou num lugar que é insatisfatório. E é um pouco de como é a nossa vida, talvez para sempre. Assim, eu sempre vou estar num lugar, algo que alguns chamam de insatisfação positiva. Você vai estar num lugar que, por melhor que seja, melhor do que ontem, é um lugar que eu sei que ainda é menos do que eu posso chegar. Né? A gente tende a pensar e viver dessa forma. Então eu estou sempre me movendo para um lugar melhor, um ponto B melhor. E ele diz assim, olha, nós vivemos dentro de um framework que define o presente como essa eterna falta do futuro, que eternamente vai ser melhor do que esse presente. E se eu não vejo as coisas assim, eu não ajo. Então, se eu não vejo que as coisas podem ser melhores, eu fico parado. Né? E isso acontece na vida de muita gente, inclusive, que eu conheço. Tá bom assim, do jeito que tá. E o sujeito para. Só que quando você para, as coisas tendem a piorar e não a ficarem como estão. Isso é uma coisa curiosa da vida, né? Um pouco como funcionam as empresas. Você vê que uma empresa ela tem que estar em constante crescimento. Se ela para de crescer, ela vai com certeza começar a diminuir, ela vai piorar. Na nossa vida parece parecido o movimento que acontece, né? Eu tô num lugar, se eu começo a ficar tranquilo, esse lugar tá bom, eu não quero mais nada, parece que a coisa começa a piorar ao longo do tempo, em vez de se manter. Então eu preciso sempre estar indo atrás desse lugar melhor do que é hoje. E aí ele diz assim, olha, ele continua aqui, vamos pular um pouquinho, né? Ele diz assim, o futuro é um pouco como o passado. A diferença é que o passado é fixo e o futuro não. Então você pode mudar, o futuro pode ser melhor do que ele é hoje. E assim, você pode começar de uma maneira muito simples, cara, mirando muito pequeno. Ele fala, olha, a gente ao longo de um dia toma, sei lá, uma série de 500, 600 pequenas decisões. Eu não sei de onde ele tira esse número de uma pesquisa, certo? Tomemos esse número como uma verdade. Você toma uma série de pequenas decisões, então centenas delas, 500, 600 ao longo de um dia. Você pode começar pequeno. Olha, eu vou mudar uma coisinha, 2 coisinhas no meu dia. E hoje eu vou mudar essa uma coisinha, essas 2 coisinhas. Amanhã essa uma coisinha, aquela outra coisinha. Sei lá, tem uma conta ali que está em cima da minha mesa que eu estou enrolando para pagar, que sei lá, é barata, mas é que eu sempre deixo para amanhã. Tem um negocinho na porta da minha casa que todo dia que eu entro me incomoda, mas eu vou deixando quieto. Tem, sei lá, eu acordo sempre em cima da hora, eu queria acordar pelo menos 5 minutos mais cedo. Pequenas coisas que eu posso mudar, então eu disse, ó, cara,
Mire baixo, mire pequeno, mude pequenas coisas. Se você começar mudando essas pequenas coisas, você vai ver que conforme os dias passam, todo dia, pequena coisinha, uma pequena coisinha, uma pequena coisinha, mirando um pouquinho melhor em cada coisinha. Ao longo dos dias, essa tua mira começa a crescer, ela começa a ir para coisas melhores, coisas maiores. Então, você começa a ver uma evolução acontecendo, e isso ao longo de 2, 3 anos modifica completamente a tua vida. Porque hoje é só uma pequena coisinha, é só aquele arranhadinho da porta que eu vou finalmente lixar ali e vai melhorar. É só aquele docinho que eu como que eu vou parar de comer. É uma pequena coisinha. Como eu vou fazendo isso? Primeiro, eu vou criando esse hábito, né, de melhorar algumas pequenas coisas. Segundo, a minha vida vai naturalmente melhorando porque eu vou resolvendo esses pequenos probleminhas e vão sobrando os problemas maiores. Só que eu vou perceber que isso é um fato empírico que eu observo na minha própria vida, que conforme eu vou arrumando essas pequenas coisas, eu vou ganhando uma autoconfiança que me permite olhar para coisas um pouco maiores. Conforme eu olho para coisas um pouco maiores, vou melhorando coisas um pouco maiores, minha autoconfiança cresce um pouco mais. É uma espécie de um ciclo, né? Não é nem um ciclo virtuoso, é uma elipse, o negócio vai crescendo conforme eu vou fazendo, porque eu melhoro uma pequena coisa, minha autoconfiança cresce um pouquinho. Daí eu fico mais confiante para melhorar uma coisa um pouquinho maior. Se essa coisa um pouquinho maior, aumenta ainda mais minha autoconfiança. E assim eu vou avançando. Ao longo de anos, isso faz uma gigantesca diferença nos teus resultados, porque você começa a mirar coisas maiores. E ele diz assim, olha, você só enxerga aquilo que você mira. Ele diz assim, o que você mira, né, em outras palavras, a maneira como ele diz no livro mesmo é, o que você mira determina o que você vê. Então, conforme eu vou mirando em coisas mais elevadas, eu vejo mais coisas. Eu vejo as coisas melhor, eu vejo coisas mais elevadas. E vendo coisas mais elevadas, eu vou tendo naturalmente resultados maiores. Por isso é interessante você começar com pequenas mudanças, porque as pequenas mudanças vão fazer você ver os pequenos obstáculos. E aí, vencendo os pequenos obstáculos, você começa a olhar os outros maiores obstáculos. E isso vai levando, né, nesse avanço de fato, onde você olha para trás e você está finalmente se comparando com você mesmo anteriormente e vendo que você está melhorando um pouquinho, pelo menos um pouquinho. E o próprio ato de ver, né, de fazer isso, ele te ajuda a já deixar de se comparar com os outros cada vez mais. Porque você vai tomando noção da tua própria realidade. Você começa a de fato perceber o que você era, o que você está sendo e o que você pode ser. E aí isso faz com que se torne ainda mais interessante esse pequeno mini-jogo, digamos assim, que você joga com você mesmo. Onde você vai esquecendo um pouco de se comparar com os outros, ainda bem, porque eles têm os seus pontos específicos, os seus contextos específicos, você começa a se comparar com os seus próprios. E aí tem uma parte muito interessante, né, que eu anotei aqui, eu vou tentar ler ela um pouco, traduzindo aqui para você, mas não tudo, tentar resumir um pouco. Ele diz assim, olha, o mundo ele vai estar ali ainda, com os seus limites, as suas estruturas, conforme você avança nele e coopera com os objetos, né? Porque ele diz assim, olha, você tem que aprender ao longo da tua vida, então, a articular as tuas habilidades com as coisas do mundo. Então, tanto as coisas que o mundo vai te fornecer de vantagens, quanto os obstáculos que ele vai te impor, que são próprios da tua própria experiência, né? São específicos aí do teu contexto de vida. Teus obstáculos podem ser diferentes dos meus. As facilidades que o mundo te apresenta é diferente das facilidades que o mundo apresenta para mim. Então, ele fala assim, cara, conforme você vai cooperando, vai vivendo, é como se você fosse dançando com o mundo. Você pode simplesmente dançar com o mundo e vai dar certo, tende a dar certo, como você pode tentar liderar essa dança. E liderando essa dança, quer dizer, eu vou tomando a iniciativa mais cedo. E essa tomada de iniciativa significa que eu vou desenvolvendo mais habilidades, eu vou aprendendo a lidar melhor com as coisas, eu vou articular ainda melhor. E isso tende a levar a um lugar mágico, né? Que acontece uma coisa, ele diz assim, não acontece nada mágico aqui, mas de alguma forma a gente começa a receber uma certa cooperação do mundo. Ele diz assim, olha, se eu começo a mirar em algumas coisas diferentes, a minha mente ela começa a me apresentar novas informações
que eu não enxergava antes. Essas informações elas estavam guardadas em algum lugar. Isso realmente é um fato que acontece. Começo a olhar para coisas diferentes, eu vou formando novas sinapses no meu cérebro. E essas novas sinapses que vão se formando são novas informações que eu estou criando, que vão me ajudar a lidar melhor com essas coisas que antes eu não via, que eu não enxergava, que eu não sabia lidar. Então é interessante olhar sempre para algo maior, algo diferente, algo mais difícil, porque isso vai fazendo com que você de fato fique mais na prática inteligente. Você vai aprender a lidar com coisas diferentes. E aí ele fala assim, conforme a gente vai ficando consciente dos nossos desejos e articulando eles e priorizando eles, a gente vai arranjando esses desejos em hierarquias. Eu vou começando a tomar a noção mais clara do que é mais importante, do que é menos importante. De onde eu gasto mais energia, de onde eu gasto menos energia. De qual jogo eu quero jogar, de qual jogo eu não quero jogar. E isso vai fazendo também com que ao longo desse caminho eu me entenda cada vez melhor, porque eu sou um sujeito complexo e é difícil me entender. Então, às vezes eu acho, né, que eu tô com alguma coisa, algum problema, alguma... Eu vejo um problema na minha vida de uma forma superficial, que ele muitas vezes ele representa simplesmente um problema mais profundo, algo a ser resolvido mais profundamente na minha vida. E para a gente fechar esse capítulo aqui, né, não ficar em tanto mais redundâncias aqui, a gente fecha com essa última parte importante que ele nos apresenta, que é o seguinte: tenha atenção, pay attention, né? Então, esteja atento. O que é estar atento, né? Cara, na prática mesmo, se você sentar e ficar em silêncio por 10 minutos, simplesmente para deixar tua cabeça passar todos os pensamentos que estão acontecendo, você vai ver que esse exercício já vai te ajudar a ter mais atenção às coisas. Se você todo dia abrir e anotar uma página no diário, hoje mesmo eu peguei meu caderninho aqui, sentei de manhã, não pensei em nada, só comecei a anotar. Você vê que os pensamentos vão surgindo, e esses pensamentos que vão surgindo, eles parecem em um primeiro momento completamente bagunçados e aleatórios, mas conforme você repete hábitos como o de ficar em silêncio, o de escrever um diário por 10 minutos, 5 minutos que seja, você vai ver que eles vão se auto-organizando. E aí, isso vai te gerando cada vez mais atenção à tua vida. E você vai tendo atenção a detalhes que antes você não via. E essa atenção que você tem, ela te ajuda a resolver problemas que antes você não enxergava. E aí você vai vendo a sua vida ficar um pouquinho melhor cada vez. Então, se tivesse um jeito legal da gente fechar aqui esse capítulo, né? Essa quarta regra, compare-se a si mesmo e não a outras pessoas, eu fecharia da seguinte forma: coloque 2 exercícios práticos de atenção na tua vida. Um de ficar em silêncio, talvez observando alguma coisa, olhando para o nada. Eu gosto de simplesmente sentar e deixar o pensamento vir. E outro de você sentar e fazer um pequeno diário. Anotar ali qualquer coisa que vier à tua cabeça. Seja as tarefas do teu dia, alguma coisa que você está pensando, alguma coisa que você está sentindo. Esses exercícios vão criando essa atenção necessária para que você consiga perceber qual alvo que você quer mirar, e aí mirando nesse alvo você começa a enxergar de fato o que precisa ser feito. E enxergando o que precisa ser feito, você de fato começa a encontrar meios para fazer e ver seus resultados mudando. Essa é a quarta regra, 12 regras para a vida. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aí contando alguma coisa. A gente se vê na próxima regra ou no próximo vídeo, na próxima aula. Um grande abraço e até mais.